Bom dia a todos e bem-vindos de novo ao Juntos pela Saúde. No último programa, ao falarmos da temática do colesterol elevado, ressaltámos a importância de termos o colesterol total e, em especial, o colesterol LDL baixos. Afirmámos mesmo que quanto mais baixo for o colesterol LDL, ou o colesterol total, melhor será para o doente, porque vive mais e vive melhor. Recordam-se? Enfatizámos ainda a necessidade dos doentes perguntarem ao seu médico pelo valor de colesterol LDL, por ser aquele que é mais importante para os doentes. Por fim, aconselhámos a todos aqueles que já tiveram infarto de miocárdio ou infarto cerebral, devido à aterosclerose, ou a todos os que fossem diabéticos, ou ainda a todos os que sofressem de isquemia crónica dos membros inferiores, um nível de colesterol de LDL abaixo de 100 mg/cento. Hoje vamos começar por falar dos sintomas e depois das consequências do colesterol elevado e, por último, abordaremos o seu tratamento. Quais os sintomas de colesterol elevado? Habitualmente nenhuns. Mesmo quando os valores são muito elevados, não há queixas. Em alguns doentes verificam-se, todavia, algumas manifestações. As mais vulgares são precisamente o infarto de miocárdio, o infarto cerebral ou a falta de circulação da perna devido à tal isquemia crónica dos membros inferiores. Como? Pergunto a vocês. A primeira manifestação, uma dessas doenças? Porquê? Porque o colesterol elevado é quase sempre uma doença silenciosa. Muitas pessoas só sabem que sofrem de colesterol elevado quando têm uma dessas doenças e, por vezes, somente no hospital. Noutras ocasiões surgem manchas, muitas vezes amareladas, ou pequenas erupções na pele, ou ainda mais invulgarmente, uns pequeninos tumores, mais vezes junto às articulações. As imagens, por favor. Aqui vemos, neste cantinho do olho, uma manchinha amarelada, oval. Isto pode significar colesterol elevado. Imagem seguinte. Cá estão os pequenos tumores, umas erupçõezinhas junto aos cotovelos, umas maiores, outras mais pequenas, pode não se notar bem, mas são amareladas estas imagens, que significa que há acumulação de gorduras. E cá estão outros pequeninos tumores que nós chamamos de xantomas, tendinosos, porque estão junto a tendões. Esta localização, se algum de vocês virem uma localização destes tumorzinhos junto a estes tendões, especialmente o daqueles, lembram-se do nome daqueles? Pois é, esta situação é muito, muito característica de valores de colesterol elevadíssimos. Pronto, se vocês virem algumas destas imagens parecidas nos vossos familiares ou amigos, dirijam-se a um médico, façam dirigir essas pessoas a um médico. Estas manifestações são algo mais frequentes nos filhos dos pais ou dos tios com colesterol muito elevado, habitualmente acima de 240 mg/cento, ou naqueles que já tiveram infarto de miocárdio antes de 55 anos se for homem, ou antes de 65 anos se for mulher. Quais são as consequências de ter um colesterol elevado? Em primeiro lugar, o colesterol elevado origina a acumulação de gordura nas artérias e contribui decisivamente para o seu entupimento gradual através da formação de ateromas, ou seja, placas de aterosclerose. Se o entupimento se verificar numa artéria do coração, pode originar infarto de miocárdio. Se o entupimento se verificar numa artéria do cérebro, pode ocasionar infarto cerebral. Se o entupimento se verificar numa das artérias das pernas, pode provocar a tal isquemia dos membros inferiores. O colesterol elevado contribui, por conseguinte, para o entupimento de todas as artérias. Repito, de todas as artérias. Lembram-se do conceito isquemia? Isquemia significa falta de circulação numa artéria por se encontrar quase entupida, mas a deixar passar ainda uma pequena quantidade de sangue. O tecido ou órgão irrigado por esta artéria ainda não morreu, portanto não há infarto. Se morresse, haveria infarto. Lembram-se do conceito de infarto? Infarto é uma área, é um bocado de um órgão que morreu por falta de irrigação de sangue devido ao entupimento de uma artéria. Portanto, o colesterol é um dos grandes adversários da existência humana. Em segundo lugar, o colesterol elevado contribui também, em conjunto com os triglicerídeos, para a acumulação de gordura nos órgãos.
em particular no coração, no fígado e no abdômen. Imagens, por favor. Aqui vemos um coração, aliás, 2 corações, ambos, é fácil perceber a imagem, cheios daquelas coisas amareladas, que é gordura. Estes 2 corações estão cheios de gordura. E, portanto, vejam a perigosidade que isto pode representar. Imagem seguinte. Do lado esquerdo vem o fígado normal, do lado direito vem o fígado cheio de gordura. Colesterol e triglicerídeos a invadir aquele fígado. Mais de perto poderemos ver esta acumulação de gorduras neste fígado, como bem é tremenda. Seguinte. A nível do abdômen, cá está, para além daquele panículo adiposo, aquela gordura que se acumula debaixo da pele, que terá ali alguns centímetros de espessura, também existe gordura dentro da cavidade abdominal, nos órgãos, em todos os órgãos. Pâncreas, baço, enfim, todos os órgãos, neste tipo de pessoas, estão cheios de gorduras. Ora bom, um aspecto interessante a realçar é que as pessoas que sofrem de colesterol elevado raramente só têm essa doença. Na realidade, quem sofre de colesterol elevado costuma sofrer de outras doenças. Muitas vezes é diabético, ou hipertenso, ou obeso, ou sedentário, ou abusa de tabaco. Por outras palavras, se tem colesterol elevado, é melhor ir medir a sua tensão arterial, porque talvez possa sofrer de hipertensão arterial. Se tem colesterol elevado, quem sabe se já não é diabético. Já reparou que sofre de colesterol elevado e é também obeso ou sedentário? Ou ao invés, é fumador? Olhe que se calhar também tem colesterol elevado. É hipertenso? Olhe que se calhar também tem colesterol elevado. Sabe que 50% dos hipertensos sofrem também de colesterol elevado? Já teve um infarto de miocárdio ou um AVC? Então apresse em ir medir o colesterol, se é que já não fez, porque muito provavelmente tem colesterol elevado. Por conseguinte, todos estes fatores de risco ou doenças parecem estar interligadas, sendo comum estar presentes no mesmo indivíduo. Vamos agora debater o tema do tratamento do colesterol. Começamos pelo colesterol HDL baixo. Como se pode tratar um colesterol HDL baixo? Infelizmente não existem medicamentos muito eficazes no aumento do colesterol bom. Os que têm o melhor perfil de eficácia e segurança são os fibratos. Repito, fibratos. Devem ser prescritos sempre que o colesterol HDL estiver muito baixo, em particular se este se fizer acompanhar de triglicerídeos elevados. Recomenda-se ainda que a pessoa com colesterol HDL baixo coma uma dieta do tipo mediterrâneo. Não coma muitos hidratos de carbono ou gorduras, não ingira muito sal e emagreça se for obeso. Deve fazer exercício físico diário, deixar de fumar e, se for o caso disso, obviamente, se conseguir cumprir todas estas instruções, o seu nível de colesterol HDL vai certamente aumentar. Outra medida que consegue bom resultado é a ingestão de uma pequena quantidade de álcool por dia. Se for homem, pode beber 2 copos de vinho tinto, cerca de 300 ml, ou 2 cervejas, cerca de 600 ml. Estou a dizer ou uma bebida destilada, qualquer licor com cerca de 50 ml por dia. Se for mulher, deve ingerir precisamente metade da quantidade do álcool dos homens. Um só copo de vinho tinto, 150 ml, ou uma só cerveja, ou 25 ml de qualquer licor por dia. Fique claro, não é para beber todas estas bebidas num só dia. A diabetes e a tensão arterial devem ser, obviamente, muito bem controladas. As mulheres sob contraceptivos orais devem suspender esses medicamentos porque eles baixam realmente os níveis de colesterol HDL. Os homens que utilizam anabolizantes e esteroides estão também sujeitos a terem níveis mais baixos de colesterol HDL. Finalmente, durmam bem. Porque a privação do sono pode baixar o nível de colesterol bom. Reparem agora na importância de subir, nem que seja um simples miligrama, o valor de colesterol HDL. Se uma determinada pessoa passar de 30 para 31 miligramas por cento, o valor de colesterol HDL, ou seja, passar de 30 caminhões de lixo para 31 caminhões de lixo a limpar a nossa cidade, esse aumento de um só miligrama reduz em 3% o risco de eventos cardiovasculares. O que é impressionante. Por outras palavras,
mais um caminhão, 30 passaram para 31, lembram-se, permite limpar mais 3 avenidas na cidade. Esta elevação é tanto mais importante quando se sabe que os valores baixos de colesterol HDL costumam estar associados a valores elevados de um outro tipo de gorduras, os triglicerídeos, que irão ser objeto de atenção no próximo programa. E como é que se trata o colesterol elevado? À cabeça, através da dieta. Imagens, por favor. A dieta que se pretende, todos os seres humanos devem ter, são dietas ricas em vegetais ou em fruta. Imagem seguinte. Imagem seguinte. Saladinhas. Todos nós devemos comer saladas. Estamos a tratar o colesterol, estamos a ter uma dieta altamente equilibrada. E à volta de 400 gramas, quer de saladas, quer de fruta por dia, é o que está indicado. Frutas e vegetais à vontade, como podem ver. Seguinte. Peixe. Podemos comer peixe, não é necessário ser todos os dias, obviamente, mas 2, 3 vezes por semana, sem qualquer tipo de problemas. Leguminosas. Os portugueses comem muito pouco leguminosas. Temos que recomeçar a comer mais feijão, mais grão, lentilhas, feijões pretos, enfim, todo o tipo, favas, todo o tipo de oleaginosas devem ser mais ingeridos. Estamos a esquecer deste produto. Seguinte. Azeite, e eu pus ali extra virgem. Este azeite é o adequado para temperar as saladas. Não é o azeite virgem, é um azeite extra virgem. Isto tem as suas explicações, talvez mais tarde os nossos nutricionistas se possam debruçar sobre este assunto. Seguinte. Frutos secos. Todos estão ali expressos, são bem visíveis, todos os frutos secos. Mas em quantidades muito reduzidas. Nozes, estamos a ver pistácios, estamos a ver amêndoas, cajus, enfim. Isto deve ser ingerido diariamente em pequenas quantidades. Em relação ao leite, temos que preferir, obviamente, o leite magro, iogurtes magros. Seguinte. Pão escuro. O que é feito de pão escuro? Nós estamos a comer pão refinado em demasia. E a melhor maneira de nós, enfim, nos defendermos a nós próprios é comprarmos pão escuro. Massas integrais. Eu sei que são mais caras, é verdade, mas quem puder, compre massas integrais, mais arroz integral, mais cereais integrais. Portanto, farinha integral é o adequado. Seguinte. Portanto, em resumo, nós devemos preferir as vegetais, as saladas, a fruta, o peixe, para temperar azeite extra virgem, 25 ml ou 5 colheres de sobremesa, ou 2 colheres de sopa por dia, no máximo. Em relação aos frutos oleaginosos, nozes, avelãs, caju, amêndoas, castanhas, um punhado de 20 a 30 gramas, no máximo, por dia. Pão escuro, já falámos. Queijo e leites magros, à vontade. Massas, arroz, cereais e farinha, tudo integral. Mas cumprir qualquer dieta afigura-se uma tarefa muito difícil e por vezes ingrata. A luta de quem sofre de colesterol elevado ou de obesidade está simbolizada nas imagens que o nosso realizador vai colocar agora. Estamos sempre a deparar-nos sobre o bem e sobre o mal. O bem está à nossa direita, ou melhor, à direita desta pessoa, que é a escolha dos produtos que há pouco disse, são os vegetais. E o mal, o diabo, está sempre ao lado esquerdo, com as pizzas e os hambúrgueres, a simbolizar mas eu atreveria-me a colocar, obviamente, os produtos industrializados, todos os produtos processados, industrializados, fabricados nas fábricas, perdoa-se-me a redundância, devem ser evitados. É um combate difícil, permanente e muitas vezes ingrato. O que acontece é que as melhores dietas não conseguem reduzir mais que 5% e mais invulgarmente 10% do valor do colesterol. Por esta razão, na maior parte dos casos, é necessária a medicação. E os medicamentos mais eficazes são as estatinas. Compreenderam o nome? Estatinas. Atuam diminuindo a produção de colesterol no fígado.
As estatinas são um dos medicamentos mais bem estudados. Dezenas e dezenas de grandes estudos, centenas de milhares de doentes e décadas de seguimento e vigilância. As estatinas conseguem controlar o colesterol elevado na grande maioria dos doentes. São os medicamentos que mais se aproximam do elixir da juventude. Repito, as estatinas são os medicamentos que mais se aproximam do elixir da juventude ou da poção da eternidade. Porquê? Porque as estatinas atrasam a progressão daquela doença a que nenhum ser humano pode fugir. Lembra-se qual é? A aterosclerose. Correto. A doença que causa entupimento das médias e das grandes artérias do corpo. Ao evitar o entupimento, as estatinas evitam infartos de miocárdio, infartos cerebrais, isquemia crónica dos membros inferiores, etc. As estatinas podem mesmo desentupir algumas artérias e, por estas razões, vão dar anos de vida. Têm ainda a particularidade de serem bem mais eficazes naqueles que já tiveram as doenças atrás citadas e naqueles que têm várias doenças ou fatores de risco que atacam as artérias. Por outras palavras, quanto mais doente se encontrar a pessoa, maior é a sua eficácia. E estão disponíveis no mercado outros medicamentos, também eficazes na redução de colesterol, através de outro mecanismo, que é o de diminuir a absorção do colesterol no intestino, como a ezetimiba. Nos doentes com mais dificuldade em baixar o colesterol, por vezes é necessário juntar estes dois medicamentos. Questiono a vocês agora, ouvi dizer que as estatinas são perigosas e que se calhar nem são precisas. É verdade? Já ouvi médicos a dizer que as estatinas não representam mais que interesses financeiros ou da indústria farmacêutica. São um embuste, um engano, ou até mesmo perigosas. Nada, absolutamente nada mais falso. As estatinas, como todos os medicamentos, podem causar efeitos adversos. Mas, no seu todo, esses efeitos são muito pouco importantes. Ouviram bem? São desprezíveis, pois os efeitos adversos das estatinas são dos mais brandos e suaves que se conhecem. E quais são esses efeitos adversos? Ocasionam com alguma frequência dores musculares, ou falta de força nos braços ou nas pernas. Nos doentes, essas queixas são mais intensas, mas na grande maioria dos doentes são ligeiras. Surge habitualmente no primeiro ano da sua utilização ou sempre que se mudar de estatina ou a sua dosagem. Sabem qual é o nome que os médicos utilizam para as dores musculares? Mialgias. Se as dores musculares ou a falta de força forem importantes, deve ir ao médico. Mas se a consulta estiver atrasada, pode diminuir a dose de estatina para metade ou parar mesmo de usar por vossa iniciativa. Mas atenção, só se as dores forem muito intensas ou incomodativas, o que é infrequente. As estatinas podem causar ainda inflamação dos músculos, mas esta é uma situação muito rara. Nem chega a 1 em cada 1000 doentes tratados durante 5 anos. Por outras palavras, é preciso tratarem-se 1000 doentes durante 5 anos para aparecer uma inflamação nos músculos. Os problemas musculares podem ser evitados? Claro que sim. Os doentes que tomem uma estatina devem evitar exercício físico vigoroso ou intenso, aquele exercício que causa ofegamento e quase não nos deixa falar. Se alguém tiver dores musculares, é conveniente fazer análise à tireoide e ao sangue, designadamente requisitando CPK, repito, CPK, para se perceber qual a gravidade do problema muscular. Não deixe que o médico se esqueça de pedir esta análise, o CPK, porque é a única que vos vai dizer se as dores musculares são devidas à inflamação dos músculos, uma situação rara, mas potencialmente preocupante. Convém também saber como está a funcionar a tireoide, porque o seu mau funcionamento favorece as dores musculares ou a inflamação dos músculos. Se sofrer dores musculares ou mialgias, pode pensar em tomar a vitamina D ou a coenzima K. Ambas podem melhorar as dores ou a falta de força nos músculos. Caso não se verifiquem melhoras, deve baixar-se a dose de estatina ou mudar de estatina, na medida em que o doente pode ter dores com uma, mas não ter dores musculares com outra estatina. Que outros efeitos adversos ocasionam as estatinas? As estatinas podem desencadear uma inflamação ligeira do fígado, possivelmente 1 em cada 1000 doentes, mas geralmente não tem significado clínico. Na maioria das vezes, nem implica que se baixe a dose ou suspenda a estatina. Desaparece sempre que se deixe de tomar essa estatina. À semelhança das dores musculares, aparece mais no primeiro ano ou sempre que se muda a dose
ou de estatina. A inflamação grave do fígado é excepcional. 1 no milhão de doentes. Portanto, nem deveria mencionar este efeito. As estatinas podem precipitar diabetes, mas este efeito é também relativamente invulgar, surgindo num doente em cada 200 tratados durante 5 anos, ou, se quiserem, 5 casos por 1000 doentes tratados durante 5 anos. Este efeito negativo não chega de modo nenhum para ocultar os enormes benefícios com o seu uso. Outro efeito adverso que os maldizentes das estatinas utilizam é o de provocar hemorragias cerebrais. Ainda não se sabe ao certo se o uso de estatinas está associado ao aparecimento de hemorragias cerebrais. Mas a existir é tão raro que até me custa revelá-lo. 5 casos por 10.000 doentes tratados durante 5 anos. Finalmente, o uso de estatinas está associado à perda de memória. Mas sabem o que mais? Até existem estudos onde está recomendada a diminuição da doença de Alzheimer com o uso de estatina. Uma doença caracterizada precisamente pela perda de memória. Quando estes efeitos prejudiciais são comparados com os efeitos adversos de outros medicamentos de uso corrente, como a aspirina, toda a gente utiliza, paracetamol, ibuprofeno, etc., as estatinas são de longe mais seguras. Se citássemos os efeitos desses e de outros medicamentos, alguns telespectadores iriam ficar assustados. Em conclusão, meus amigos, se o vosso médico prescrever uma estatina, não hesitem. São todas eficazes, embora umas mais que outras, e, como já foi dito, bastante seguras. Tomem mesmo, não falhem, não acreditem em histórias mirabolantes, algumas delas com repercussão televisiva. Não sei quais as razões que levam alguns médicos a desvalorizarem a importância das estatinas ou mesmo do colesterol elevado. As estatinas foram o maior avanço terapêutico da aterosclerose. São os únicos medicamentos capazes de retardar o entupimento das artérias. São os medicamentos mais eficazes no tratamento de colesterol elevado. Foram o maior avanço farmacológico na doença coronária nas últimas décadas. Às estatinas, se deve uma boa parte da redução da mortalidade por esta causa. Em relação à segurança, o que se pode dizer é muito simples. Apesar de não haver um único medicamento isento de risco, repito, apesar de não haver um único medicamento isento de risco, as estatinas são os medicamentos mais seguros produzidos pela indústria farmacêutica desde sempre. Por que razão, então, é que é dada tanta atenção ao eventual malefício das estatinas? Por que criticar de modo impiedoso e sem nexo o maior avanço de tratamento da doença aterosclerótica em geral ou da doença coronária em particular? Espero poder ter contribuído para a atenuação da confusão instalada nesta área e deixemos de acreditar em frases como é perigoso tomar estatina para baixar o colesterol baixo mata, as estatinas causam hemorragia cerebral, a estatina causa demência de Alzheimer, a estatina causa a depressão, ou então o colesterol é alto, seu medicamento pode estar piorando tudo, ou o uso de estatinas não reduz o risco de doenças cardiovasculares, ou ainda os perigos desconhecidos do uso de estatinas. E, finalmente, o mito do colesterol. Ele não é o vilão, ou o colesterol a grande farsa. No meio de todas estas inverdades, surgem depois alternativas extraordinárias para tratar eficazmente o colesterol. Entenderam? Muitas destas pessoas o que realmente pretendem é fazer negócio e ganhar dinheiro de modo completamente impróprio e muitas vezes desonesto. São posições perigosas, intriguistas, confusas, que podem trazer graves consequências para a saúde das pessoas e, se aceites, podem colocar em causa a saúde pública. Para finalizar o programa de hoje, quero citar um poema de Valmir Alencar, um cantor brasileiro. Crê, o tempo é curto e não dá para esperar. Tu não vês? O tentador só procura te enganar, dizendo tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez o vencedor. Bom dia e até ao próximo programa Juntos pela Saúde. Ângelus TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.